Então você está começando a dar aula de kart agora e ainda está um pouco inseguro? Esse aqui é o primeiro de uma série de vídeos onde eu vou passar diversas dicas e demonstrar tudo o que eu aprendi na minha trajetória de 10 anos como professor de kart. Fala galera, eu sou o Thiago Alencar, você está no canal Aloha. E aqui nesse canal eu já postei diversos vídeos ensinando a como velejar e todas as dicas do kitesurf. Agora vou começar a falar para você que já veleja, que mora num lugar que tenha kite e que está começando nessa nova profissão. Antes, lembrando, esse vídeo aqui é para te ajudar a ter algumas dicas. Geralmente quando a gente começa, a gente ainda está um pouco inseguro, mas isso não exclui um curso preparatório. Eu recomendo muito que você faça um curso pela IKO, foi onde eu me formei, International Kitesurf Organization. Você pode procurar no site deles, achar a melhor data para fazer o curso. Ou se não der ainda, porque é um pouco caro, é o melhor. Mas se não der ainda, procure a ABK também, a Associação Brasileira de Kite, eles sempre oferecem cursos. Mas aqui eu estou entendendo que você já se preparou, que você já fez um curso, e aqui eu vou te dar umas dicas que eu julgo ser necessárias. Então vamos lá, vamos começar do começo, primeira aula. Esse vídeo aqui vai ser sobre a primeira aula. Cada aula, normalmente nós vamos falar que são 2 horas. Por quê? Porque 1 hora é muito pouco, até você cumprimentar o seu aluno, conversar com ele, montar o kite, subir o kite, já foi um bom tempo, já foi um tempinho, e depois no final também, até baixar o kite, guardar e voltar para a escola, é outro tempinho, ou seja, de aula no meio, entre esse comecinho e esse fim, é pouco tempo, então não vai render muito bem para o seu aluno. Mais de 2 horas, acontece que o aluno já começa a ficar cansado, e aí, devido ao cansaço, o aprendizado dele diminui bastante. Porque ele já começa a fazer várias besteiras, já começa a não estar tão concentrado. Então 2 horas é o ideal. Claro, dá para fazer 3 horas. 4 horas eu acho muito já. 3 horas seria o limite. Se for para fazer 4 horas, faça 2 de manhã, dá uma pausa e mais 2. Mas vamos lá. Primeira aula, o aluno chegou. Primeira coisa, que eu vou falar não só de kite, mas também dicas que eu tenho como professor. Para quem não sabe, eu sou professor de Educação Física. Eu me formei pela FEFISA, lá em São Paulo. Então eu vou mesclar um pouco de dica do que eu aprendi lecionando com o que eu aprendi com o kite. Como eu estava dizendo, primeira aula, o aluno chegou. Primeira coisa que tem que fazer é se apresentar e tratar o aluno como um indivíduo. Chegou a pessoa, se interesse por ela, pergunte o nome, lembre o nome dela, pergunte as habilidades prévias dela. Então conversando, não precisa ser uma coisa tão formal. Tenta ficar amigo. Nós temos a vantagem que a aula de kite, geralmente a pessoa está de férias, é na praia, é um lugar descontraído, é um esporte radical. Então chega ali, troca um papo, qual é o nome, idade, pá, e qual é a habilidade prévia. Pergunta se é o primeiro esporte de água, aquático, se ela já surfa. Se for o primeiro aquático, você já sabe mais ou menos como vai ser. Pergunta se sabe nadar. Isso a escola para a qual você está trabalhando já deve ter feito uma anamnese. Geralmente nem é aceito alunos que não sabem nadar, porque eles podem se desesperar e tudo mais, por mais que tenha o colete salva-vida, mas nadar é fundamental. Mas pergunte se a pessoa já fez algum esporte com prancha, sei lá, snowboard, skate, de repente um paraquedismo. Isso tudo já vai te dar um norte. No começo ainda não, mas já vai te dar um norte. Se a pessoa fez o wakeboard, por exemplo, você sabe que na hora da prancha, essa pessoa vai ter um bom equilíbrio. O problema das pessoas que fazem o wake é a barra, porque no wake, essa barra nas quais elas se seguram é fixa. Não é igual o kite que você pode levar a barra para cima e para baixo, aliviando e puxando. Então ela é sempre fixa. Então a pessoa que está no wake, ela está acostumada a segurar a barra e ficar ali. Então essa movimentação vai ser o que você vai precisar focar na pessoa que faz o wake. Se a pessoa faz o wind, você sabe que ela já tem uma noçãozinha de vento. Enfim, conversa com a pessoa. Está conversando com ela, em que momento? Enquanto você já está equipando, você não vai perder tempo de aula. A pessoa está pagando caro o curso, então, não, senta aí, vamos conversar. Então me diz aí, como é que está a sua vida? Não, você não é o psicólogo dela também. Você vai montando, você vai equipando ela, colocando o colete, colocando o capacete, colete, trapézio. Enquanto isso você já vai conversando, vai criando um vínculo entre professor e aluno. Isso é muito importante. Tenta sempre olhar no olho da pessoa. Quando você está com o seu aluno, o foco total é o seu aluno. Você esquece, o celular nem está no seu bolso, né? Está lá guardado.
Chegou um amigo para conversar, chegou não sei quem, ei, você não sabe o que aconteceu ontem. Beleza, depois da aula você me conta. A aula é 100% focado no seu aluno, ok? Então tá lá, você colocou lá equipou ela com o sistema de segurança, capacete, colete, trapézio. Hora de apresentar o kite. Essa pessoa não sabe nada de kite, nada, zero. Então você vai começar do início. Eu vou falar como eu faço. Primeira coisa, eu apresento os kites. Não adianta também dar muita informação técnica, porque a pessoa não vai assimilar, ela pode até assimilar, mas ela não vai guardar muita informação. Então priorize as informações básicas e pouco a pouco, no decorrer do curso, vai dando um pouco mais de informação. Então o que eu faço, lembrando que isso aqui é o que eu faço, né? O aluno chegou, ele se equipou, eu vou falar sobre kite. O que eu falo? Eu mostro, geralmente na escola vão estar lá diversas bolsas. Então eu falo, ó pessoal, aqui tá o meu aluno. Esse aqui são os kites. Olha que em cada bolsa tem uma numeração. Essa numeração são metros quadrados. Então olha, temos o kite 5, o kite 7, o kite 8, 10, 12. Isso são metros quadrados. Como escolher? Bom, isso vai depender do vento e do peso da pessoa, beleza? Então se o vento tá forte, a gente pega um kite menor. E quando o vento tá fraco, a gente pega um kite maior, beleza? Hoje é a sua primeira aula e hoje a gente não precisa de potência. Então hoje a gente vai pegar um kite pequenininho. Você, professor, sabe que você vai começar com barras de linhas curtas. Qual o tamanho da linha? Uma linha padrão geralmente tem 22 metros. Quando eu comecei há, 9 anos atrás, 10 anos atrás, a gente usava linhas de 13 metros, 11, 13 metros. Hoje em dia eu já reduzi para 7. 7 metros é o ideal. Por quê? Agora para o professor, né? Esse vídeo é tudo para professor. Se você está começando agora no kite, que caiu nesse vídeo, tem vídeo no canal explicando as primeiras aulas. Lá vai ser mais interessante para você. Aqui eu estou conversando com professores, ou futuros professores. Então por que a linha da barra, na primeira aula, e todo o começo do curso tem que ser curta? Porque com linhas menores, você vai ter menos potência. Por quê? Porque o kite vai estar numa distância menor. Você, professor, sabe que você vai ganhar potência no kite conforme você movimenta ele, certo? Então se o kite está a 22 metros de altura, o movimento do meio-dia até as 2 é bem amplo. Se a linha está menor, essa amplitude de movimento é menor também. Então eu diminuo essa amplitude e diminuo assim a força com a qual eu posso gerar do kite, ok? Esse é um motivo. Segundo motivo, com linhas curtas é impossível, com a barra, né? Se você pegar na linha vai dar certo, mas é impossível com a barra você fazer um kite loop. Então mesmo que o aluno segure forte de um lado, o kite vai cair na água. Safety, não vai dar kite loop. Outro motivo, se o kite está a 22 metros de altura, então se você está usando linhas longas, a zona de impacto no qual o seu kite pode cair vai ser 22 metros à direita, 22 metros à esquerda. E na praia nós sabemos que temos banhista, temos embarcações, temos outras pessoas, outras aulas. Imagine se cada professor com seu aluno precisasse de 22 metros à direita e 22 metros à esquerda livre. Não dá. Então, com as linhas menores, você reduz a zona de impacto. Mas só 7 metros para a direita, 7 metros para a esquerda. E assim você reduz bastante a chance do seu kite entrar em conflito com as outras pessoas da praia. Dito isso, eu não explico para o aluno no começo que a barra dele é menor, com linhas menores, porque ele não precisa saber. Se depois, durante o curso, eu vou falar essa informação. Mas agora não precisa saber de linha, precisa saber que existe a barra, precisa saber que existe um kite, que o kite existe uma numeração e qual escolher. Que existe a barra, que existe o trapézio e o leash. Então, beleza? Vamos pra praia. Pega a bomba, vamos pra praia. O aluno, ele, como eu disse, não sabe nada ainda. Então a primeira coisa que você faz é apresentar o vento, apresentar em qual lugar da praia você vai montar o seu kite. Qualquer lugar você pode chegar lá e inflar o seu kite e começar? Não. Por quê? Você não vai inflar o seu kite atrás de uma barraca, por exemplo. O vento está vindo daqui, tem uma barraca aqui.
Então a barraca está tampando o vento. Você não vai colocar o seu kart aqui, porque aqui vai ter uma sombra de vento, certo? O vento vai bater o vento vem, bate na barraca, sobe. Essa aqui é a barraca, sobe e vai voltar. Ele não volta aqui rente, ele volta lá, distante. Toda essa área é turbulenta. Não precisa falar isso pro seu aluno, eu só tô aos poucos te falando. Então você sabe que você não vai inflar o seu kart em qualquer lugar. Então você chega na praia e fala, ó pessoal, meu aluno, me diga, de onde vem o vento? Às vezes o aluno vai ficar um pouco perdido, vai ficar olhando assim. Às vezes, é clássico, a pessoa vai colocar o dedo na boca assim, tentar sentir. Bom, se você vê que a pessoa está um pouco perdida, você já auxilia ela. Você pode mostrar para ele que ao pegar uma areia, desde que ela seja fina, e jogar, ela já vai indicar o vento. Uma bandeira que esteja fixa na praia também já vai indicar a direção do vento. Ou se não tiver nada disso, você pode dizer que as orelhas vão dar o sinal. Então você vai movendo a sua cabeça. Quando você sentir o vento bater nas duas orelhas, porque imagine que o vento esteja vindo daqui, certo? Então aqui eu só vou estar sentindo ela em uma orelha. Vou mexer na minha cabeça, tá quase. Quando eu sentir o vento bater nas duas orelhas, bom, identifiquei a direção do vento. E aí ali você já explica, ó, então o vento está vindo nessa direção. E no kitesurf nós vamos utilizar a terminologia em inglês de upwind e downwind. O que é isso? Contra e a favor do vento. Então você indica sempre referências. Olha a downwind. Procura alguém, uma barraca, algo, qualquer coisa lá. Digamos que tá passando uma vaca ali. Os matins às vezes tem animais. Se só pra não tiver, tá passando, não sei, o cara do picolé. Tá passando alguém ali. Você fala, ó, tá vendo aquele cara? Ele está a downwind de nós. Entendeu? Olha a upwind. Tá vendo aquela embarcação? Ela está a upwind de nós. Então tudo que está contra o vento está upwind. Tudo. Explica essa terminologia. Ok? Você já falou. Falar de rajada, falar de sombra de vento, turbulência. Depois. Outra coisa que você precisa saber, aluno. Tá falando com o aluno, né? Você já identificou a direção do vento. Você precisa saber onde montar o seu kite. Você não vai montar o seu kite numa área onde esteja cheia de banhista, onde esteja cheia de pedras. Você precisa procurar uma área limpa, igual essa, porque você já vai estar numa área limpa. Então muito bem, tá aqui o seu kart, nós vamos começar a inflar. Então você já mostrou, já falou um pouquinho. Você vai falar um pouquinho sobre tudo. O que você vai fixar mais vai ser na parte da segurança. Então você já falou um pouco sobre o ambiente, sobre o lugar para montar o kite, um pouquinho sobre vento, como identificar o vento. Então vamos lá, tá aqui o seu kite, traga o kite para ele. Vamos desenrolar junto. Sempre tenta, isso é legal, uma dica legal. Por mais que você consiga desenrolar o seu kite sozinho, já colocar lá, o aluno tá lá e tenta deixar o mínimo possível dele aqui, ocioso. Então, você tá andando da escola pra praia, fala para ele segurar a barra. Ó, você vai com a barra, eu vou com o kite. Ele tem que se sentir sempre útil ali. Ou nunca, meu professor tá fazendo tudo sozinho, não é legal. Se ele vê que o professor está fazendo tudo sozinho, ele dispersa. Ele começa a prestar atenção em outra coisa. Então vamos lá, sempre chamando a atenção para que ele fique o máximo possível focado na aula. Então, você pega lá o kite, coloca no chão, pede ajuda dele, ó, desenrola esse lado esquerdo, eu vou desenrolar o direito. Com o kite no chão, você vai apresentar o kite. Lembrando, é a primeira vez que ele viu um kite. Não precisa falar tudo? Não precisa falar, ó, isso aqui é o bordo de ataque, costela, bordo de fuga, esse tecido aqui mais durinho é o dacron, esse daqui é o nacron. Tá vendo que no tecido tem diversas costuras em quadradinho? Eles chamam de hip stop. Não precisa falar tudo sobre o kite. Fale o básico, porque senão é aquilo, muita informação. O que eu falo? Eu apresento o bordo de ataque. Falo, tá vendo isso aqui? Esse aqui é o bordo de ataque. Então a gente vai inflar o kite. Sempre no meio dele nós temos a válvula, que serve para inflar e desinflar. Alguns modelos, claro, a Norte, acho que a do Otone também, dá para desinflar nas laterais. Mas pode ser que fale para o aluno, às vezes não é tão primordial que ele saiba disso agora. A menos que o seu kite seja um desses, ele tem que saber. Tá vendo isso aqui? Isso aqui são as costelas, serve para sustentar o kite. Tá vendo essas mangueirinhas? Aí você mostra a mangueirinha lá de passagem de ar do bordo de ataque para a costela. Ela serve para que o ar, depois que você infle o kite,
o ar vai passar por essas mangueiras e vai inflar também as costelas. Bom, vamos inflar o kite. Pega a bomba aqui, conecta na válvula, pode começar a inflar. Tá vendo aqui a passagem de ar? Você sabe, né, professor, do que eu tô falando. Aquela mangueirinha que passa o ar do bordo de ataque para a costela. Lá tem uma catraquinha, é para fechar essa passagem de ar. Mostra pro aluno. Ele, como essa catraquinha às vezes está envolta uma borrachinha, ele às vezes nem vai saber ainda como apertar, se ele não tem o contato visual, só sentindo assim vai ser mais difícil para ele. O que eu faço às vezes é tirar essa borrachinha para mostrar para ele como é a catraca, e aí ele entende que ele aperta e ele abre. Então deixa ele fechar, explica para que serve. Ó, essas catraquinhas, elas isolam as passagens de ar. Se você tiver um furo em uma das costelas e tiver tudo aberto, essas catracas, todo o ar do kite vai vazar por esse furo. Caso esteja fechada, digamos que tenha um furo na sua costela central. Se as catracas estão fechadas, só vai vazar o ar da costela central. Por quê? Porque está fechada a catraca e não tem como o ar do bordo de ataque vazar por lá. Então inflou o kite e apresentou para ele o básico sobre o equipamento kite. Bordo de ataque, costela, catraca. Hora de aprender como caminhar, como segurar o kite. Então mostra para ele, ó. Pega o kite aqui, segura sempre com uma mão. Por quê? Porque você vai precisar da outra para segurar a barra, a prancha. Então começa a caminhar. Ele tá aqui, né? Tá indo para um lado, segura com a mão, vai pro outro, troca a mão. Vai colocar o kite no chão? Vamos colocar. Então o kite, digamos que está na posição sorriso, né? Quer dizer que quando o kite está nessa posição aqui, ele está em sorriso. Você está segurando ele aqui. Se você colocar o kite no chão nessa posição, ele vai voar. Então a gente precisa inverter o kite. Então você vai demonstrar para ele. Como é que faz? Muitas vezes o aluno tem dificuldade em inverter, porque ele nunca segurou um kite na mão. Claro que o kite não é para ser tão grande, né? Na primeira aula ele vai ser um kite menorzinho, mas mesmo assim pode ser um pouco difícil, principalmente se for uma criança, o seu aluno. Então você fala, ó, você encosta a pontinha do kite aqui na areia, a pontinha do kite lá na areia, e só faz a alavanca, ok? Deixa que o aluno sempre faça. Você segura para ele, você só está falando. O aluno está executando. Então colocou na areia. Repare que quando você coloca o kite na areia, fica ainda uma passagenzinha onde pode entrar um vento lá. Se o vento está muito forte, ele pode passar por baixo dessa passagem de ar e decolar o kite. Então coloque um peso sobre o kite. Futuramente será a prancha, mas essa aqui vai ser a primeira aula, você não vai ter prancha lá. Então coloque um pouco de areia. Alguns picos de kite tem ali umas bolsinhas já com areia que é só colocar em cima. Caso não tenha, areia mesmo, colocar areia sobre o kite. Pronto. Então o aluno já sabe um pouquinho sobre vento, um pouquinho, já inflou o kite, já conduziu o kite, segurou, virou. Hora de ele começar a entender um pouco sobre conexão e parte de segurança. Ó, esse vídeo aqui eu vou falar sobre a primeira aula. A primeira aula, ela precisa terminar no board drag, sempre, sempre. Isso é uma regra que veio da onde? Não é uma regra. Estou falando o que eu faço e o que eu aprendi e o que eu acho também que é o certo. Então, em uma aula de 2 horas, o aluno vai conseguir ter esse conhecimento de kite. Isso é outra coisa que eu não disse. No começo da aula, é sempre legal você falar para o aluno o que é que ele vai aprender hoje. Hoje nós vamos aprender sobre sistema de segurança, como controlar o kite com 2 mãos, com uma mão, como caminhar na areia com o kite. E depois vamos fazer um exercício chamado board drag que você vai aprender no final. Ok? Terminou a aula, é legal fazer um feedback. Então, retornar nisso. Então vamos relembrar o que você aprendeu hoje. Você aprendeu isso, 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 isso. E já prepara ele para o que ele vai aprender amanhã. Para que ele fique ansioso, para que ele fique pensando nisso. E amanhã você vai aprender a aperfeiçoar o seu board drag, vai aprender a fazer um board drag com potência. Enfim, você já prepara ele para o que você vai fazer amanhã. A primeira aula é uma certeza. A primeira aula ele vai terminar fazendo um board drag. Certeza, certeza. É muito raro mesmo o caso do aluno que em 2 horas ainda não conseguiu nada de controle do kite, tá zero, tipo, tá com aquela mão dura assim, não consegue. Se esse for o caso, mesmo assim, você entra com o aluno pra água e faz um board drag junto com ele, para que ele sinta o board drag.
é importante que na primeira aula o aluno... Por quê? Porque o board drag é uma parte muito divertida, é quando o aluno dá uma relaxada. Ele sente mais a potência, a pressão do kite, ele começa a entrar na água, ele se diverte. É a parte mais divertida do aluno na primeira aula. Ele tem que chegar nessa parte para se motivar principalmente para as próximas aulas. Às vezes, se o aluno não chegou, é porque ele teve um pouco de dificuldade no controle do kite. Então, terminar numa parte de dificuldade não é legal. Termina sempre no board drag, primeiro. As próximas aulas é um pouco incerto. Você pode ter uma visão do que você acha que o aluno vai conseguir atingir naquela aula, mas você não sabe porque depende da capacidade do aluno. Então tenta colocar sempre, quando você vai falar para o aluno o que ele vai aprender hoje, tenta sempre colocar, se você acha que ele vai chegar até o ponto X, você fala para ele que ele vai aprender até um ponto um pouquinho antes. Porque se ele chegar a esse ponto, ele vai ter como na mente dele meta cumprida. Se ele chegar no ponto X, que é o no qual você pensou que ele chegaria, ele vai sentir que ele superou a expectativa. Ele vai se sentir bem, ele vai se motivar. Beleza? Pega essa dica aí. Deixa eu voltar aqui no raciocínio. Nós colocamos o kite na areia, beleza. Então, agora que colocou o kite na areia, já fala pra ele, já faz o primeiro teste, ó. Vai a downwind do kite. Ali você já vai entender, porque às vezes só perguntar se o aluno entendeu o que você falou não é o suficiente. Você precisa estar atento nele. Isso você vai pegar, se você está começando a ser professor agora, você vai pegar com o passar do tempo. Mas só de olhar para o aluno, geralmente dá para perceber se ele entendeu ou não o que você falou. Se você já olhou e viu que ele não entendeu, você repete. Você é professor. Você não pode falar, dane-se. Não, você é professor, você está ali para ensinar. Viu que ele não entendeu? Ensina de novo, com calma. Não pode ficar bravo com o aluno, porque ele não está entendendo. Se não está entendendo, a culpa é sua. Você não está sabendo se fazer entender. Então você fala de outro jeito, dá referência, dá um jeito, cria um jeito aí, ensina de uma outra maneira, mas ele tem que entender o conteúdo. Então, você já falou lá no exemplo, lembra que você olhou lá o cara do picolé, se ele tá downwind, lembra disso, né? Você já falou lá, você está ensinando o vento, o que é downwind e o que é upwind. Então você chega para o aluno e fala, ó, inflou o kite, vamos a downwind do kite. Se ele ficar indeciso, você reensina o que é downwind e o que é upwind. Mas quase sempre ele vai. Foi a downwind do kite, bom. Abaixa lá. Opa, um segundo que a TV aqui piscou, vou refazer, peraí. Tô voltando, agora a TV aqui já tá aloha novamente. Aqui é assim, cachorro que late, carro que passa, toda hora tem que ficar regravando. Mas estamos na missão de passar o conteúdo e esse conteúdo vai ser transmitido. Então vamos lá, voltando. Baixou lá na areia, tá lá no kite. Mostra, ó, tá vendo aqui o kite? Nós temos 4 linhas. Aí você mostra 1, 2, 3, 4. Se o kite tem 4 linhas, então na barra, esqueci de falar, quando você fala pro aluno ir downwind do kite, já pede para ele pegar a barra antes. Então, pega a barra e vai downwind do kite. Então esse aluno vai estar com a barra na mão. Então o kite tem 4 linhas, então na barra nós vamos ter 4 linhas, beleza? Tira esse elastiquinho, vai ter o elástico que segura as linhas, isso, acha as 4 pontas, deixa aqui embaixo, vamos começar a desenrolar. Na hora de desenrolar, às vezes o aluno também já começa a desenrolar meio... Ele não sabe também desenrolar a barra, então ele não sabe nem direito como ela está enrolada, porque ele nunca enrolou, tudo novo. Então, se você vê que ele está com dificuldade de desenrolar a barra, está se enrolando todo, você já pega ali a barra, ó, olha só, pega a barra aqui com a mão esquerda aqui no centro, com a mão direita você só vem desenrolando, beleza? Vamos lá. Desenrola downwind. O aluno vai lá, vai desenrolar. Bom, coloca a barra no chão. Hora de falar sobre segurança. Essa parte, a aula de kite, quase sempre você vai estar de óculos escuros, certo? Porque ali é muito sol, você não vai ficar exposto todo o tempo com a sua retina no sol. Essa é praticamente uma das únicas horas do curso que eu tiro o óculos. Tiro o óculos, olho para ele e falo, ó, vamos falar sobre segurança, ok? Para ele ver que é sério. Ali ele tem que estar mais atento ainda. Então vamos lá, tá vendo esse leash? Então você vai conectar essa parte aqui no seu trapézio. Conecta lá no trapézio, ensina ele. Pega aqui o chicken loop,
Tá vendo aqui? Nós temos uma parte metálica, no qual você vai conectar o seu leash nessa parte metálica. Pode conectar. Ok. Tá vendo essa bolinha? É o chicken loop. Conecta no seu gancho do seu trapézio. Ele vai conectar. Tá vendo isso daqui? Isso aqui é o chicken finger. Você vai colocar embaixo. Isso tudo deixa para o que ele faça. Eu não pego o chicken loop e coloco no gancho do trapézio dele, depois pego o chicken finger e coloco. Não. Eu entrego a barra na mão dele. Certo? O leash está na mão dele, a barra está na mão dele. Tá vendo o leash? Conecta aqui. Certo? Pega o chicken loop, conecta aqui. Às vezes ele não vai saber direito. Ó, conecta, você demonstra como se fosse no seu, ó. O seu chicken loop vai estar aqui, né? Só conectar. Aí ele vai pôr. Tá vendo o chicken finger? Conecta. O aluno sempre faz, você fala. Ok, beleza. Então tá aqui a barra. Segura a barra. Ó, tá vendo que na barra nós temos dois lados, um vermelho e um preto. O vermelho vai estar sempre à esquerda. Você vai lembrar do seu coração, beleza? Dá uma referência, que aí ele não esquece mais. Segura as linhas lá e faz o procedimento de ensinar o sistema de segurança. Eu vou passar aqui rapidinho porque essa parte aqui não tem segredo, né? Você é professor, você já foi aluno, não precisa ficar falando quais são os sistemas de segurança. Inclusive tem vídeo no canal sobre como é que eu ensino o sistema de segurança. Você vai ensinar quando você soltar a barra, quando você ejetar o chicken loop e quando você ejeta o leash. Uma coisa que é legal é depois que o aluno ejetou o chicken loop e o leash, você entrega para ele novamente para que ele aprenda a reconectar. Depois que você ejeta o leash, tem um jeitinho, você sabe, né, de colocar e reconectar o leash. Chicken loop é a mesma coisa, você tem que abrir lá o ejete, colocar o chicken loop para dentro, fechar. Ensina ele. Então ensina essa parte também. Não pega ali, remonta e entrega. Tá ensinando tudo. Colocou a barra no chão, hora de desenrolar as linhas. Ensina ele a desenrolar as linhas. Isso aí também tem vídeo no canal, não preciso ficar ensinando essa parte. Desenrolou as linhas, conectou as linhas no kite. Vamos subir. Já sabe? Nunca, nem depois que o aluno já está velejando, o aluno, você vai ensinar para ele a orçar. Ele já está bem avançado. Mesmo assim, se ele é o seu aluno, a primeira decolagem é sempre do professor. Nunca é do aluno. Ah, mas ele já sabe decolar. Nunca é do aluno. A primeira decolagem é sua. Você decola, você ajusta o kite, você trima o kite, você vê se está beleza e aí sim você passa para o aluno. Nas próximas decolagens, durante esse mesmo dia no qual você já decolou, se você precisar pousar o kite por qualquer outro motivo e o seu aluno já sabe decolar, tudo bem, ele decola. Mas a primeira é do professor. Principalmente na primeira aula, né? Óbvio, não precisa nem falar. Então o aluno segurou lá, você já ensinou para ele como é que faz para segurar o kite. Isso tudo tem vídeo no canal explicando. Então eu vou focar mais em dicas de como ensinar e não como executar esse comando. O aluno já segurou o kite lá na C, decolou, beleza? Decolou, puxa a barra até o fim. Isso, espera um pouquinho. Olha se o kite vai estolar. Você já sabe o que é estolar, né? É quando você puxa a barra, você está puxando essas linhas aqui, ele fica nessa posição, o vento está vindo daqui, e a força do vento faz com que a força de arrasto supere a força de sustentação, fazendo ele cair na direção do vento. Então ele está estolando, fazendo um back stall. Back, trás, stall cair, caindo para trás. Isso vai acontecer quando você puxa essas linhas aqui e ele muda esse ângulo de ataque. Tem vídeo falando sobre isso também. Então vamos lá. Você puxa a barra para você até o fim e vê como que o kite reage. Coloca o kite nas 2 horas, espera ali uns 5, 6 segundos. Com a barra puxada, vai levando ele para o meio-dia. Estolou? Não. Se estolou, você trima. Se não estolou, mesmo assim, você pode dar uma trimadinha para que ele não fique muito reativo. O kite que não está nada trimado, ele está bem reativo e pode dificultar um pouco com um aluno iniciante. Então você pode dar uma trimada, não a ponto de ter um delay muito grande. Aquela que você puxa, ele quase que nem responde. Mas você pode ajustar um pouquinho. Então dá uma trimadinha, a trimar é função sua. Enquanto você faz isso, você pode até falar, depois que você fizer isso, você pode falar para ele, ó, tá vendo isso daqui? Esse aqui é o de power line, ele serve para trimar o kite, para ajustar, fazendo assim com que eu regule o ângulo de ataque dele
e possa ajustar ele. A teoria por trás do trim eu não gosto de falar na primeira aula. Olha só a duração desse vídeo. Os próximos vídeos não vão ser tão demorados, eu acho. Mas a primeira aula tem muita informação. E tudo é novo, tudo é novidade para o aluno. Então inserir mais essa informação, que às vezes até pessoas que já velejam têm dificuldade de entender, não é legal. Pelo menos eu não acho, é muita informação. Então, o simples, ele saber que aquela linha é o trim e serve para ajustar ali um ângulo de ataque que vai interferir na força. Ele vai pensar assim e tá ótimo, é a primeira aula, é básico. Então beleza, decolou, já vai caminhando e procurando onde é que você vai fazer o seu beach fly. O que é o beach fly? É ensinar o controle de kite. Cada pico geralmente tem a sua própria área, onde de forma consensual todos os professores vão lá para ensinar o kite controle. Caso não tenha, tenta usar o bom senso. Se já está um professor ali, tem alguns professores já mandando os seus alunos de board drag, tenta se afastar dele, vai dar um wind, se afasta. Procura uma área, isso mais importante ainda, onde esteja livre de banhistas. Por mais que a linha vai estar pequena e a área de impacto é menor, uma área que está livre de banhistas e, se possível, um lugar raso, que o aluno possa ficar de pé. E se der para que, caso o kite caia à direita ou caso o kite caia à esquerda, o kite cair na água, é melhor ainda, principalmente para o kite. Para o aluno não muda nada, mas para o kite é melhor que ele caia na água. Então vamos lá, está com o kite aqui, eu mostro para ele, ó, tá vendo aqui? O kite ele responde por tensões na linha. Então mostra, se ele recebe tensão na linha direita, ele vai para a direita. Se ele recebe tensão na linha esquerda, ele vai para a esquerda, tá vendo? Beleza. Na barra nós temos 4 movimentos, demonstra. Essa parte tudo, é claro, você não vai passar para ele fazer e só falar, né? Senão não dá. Então essas partes sim você tem que demonstrar. Ó, olha só o que acontece quando eu empurro a barra. Fique atento, já fala para ele onde ele tem que olhar, porque ele não sabe. Tudo é novo. Ele vai olhar para o kite, ele vai olhar para a linha, ele vai olhar para sua mão. Então, fala para ele, ó. Olha as linhas. Olha o que vai acontecer quando eu empurrar a barra. Aí você empurra. A linha que vai estar com tensão, perde tensão, elas vão se afrouxar. Tá vendo que criou essa barriga? Perdeu tensão na linha. Com menos tensão, o kite perde força e começa a cair. Então, se ao empurrar a barra eu tenho menos tensão na linha, o que acontece? Sempre faz pergunta. Não fica só falando. Ó, isso aqui é assim, isso aqui é aqui. Tenta sempre fazer uma perguntinha, para que isso é uma forma também de prender a atenção do seu aluno. Então voltando aqui. Se ao empurrar a barra eu diminuo a tensão na linha, o que acontece quando eu puxo a barra? Provavelmente ele vai falar, vai ficar com mais tensão. Isso, vai dar mais tensão, vai ficar mais forte. Então na barra nós temos 4 movimentos. A gente pode empurrar, puxar, pode ir para a direita e pode ir para a esquerda, beleza? Ó, girar a barra não serve de nada, certo? Esses movimentos aqui não existem, só empurrar, puxar, esquerda, direita, ok? Caminha mais um pouco, em direção ao lugar no qual você vai ensinar essa pessoa a fazer o kite controle. Para de novo, por quê? Isso é uma forma de você não passar todo o conteúdo de uma vez só e não ficar maçante. Então você começou ali, ensinou ele as funções da barra. Começou a caminhar novamente em direção à água, parou novamente. Você vai falar o que agora? Ó, no kite, a gente utiliza um relógio como forma de referencial. Então se o kite está bem aqui em cima da nossa cabeça, a gente vai dizer que ele está no meio-dia. Tá vendo ali? Volta para ele. Isso, um pouquinho mais para baixo, 1 hora. Aqui, 2. Do outro lado a mesma coisa, 11 e 10. E já fala para ele, já passa para ele um desafio. Para ele já, opa, o seu primeiro exercício vai ser manter o kite 5 segundos em cada uma dessas posições, beleza? Tá. Caminha mais um pouquinho, você vai chegar no lugar no qual você vai ensinar esse seu aluno. Às vezes, eu já passo direto o chicken loop para ele e deixo que ele controle. Porque o kite é pequeno, a linha é curta, eu sei que não vai ter dificuldade para ele. Mas às vezes, devido ao equipamento que você está usando, ou o vento está muito forte, muito mesmo, ou devido ao aluno também, que você, na conversa ali,
já percebeu que esse aluno vai ter dificuldade. Caso precise, o que eu quero dizer é o seguinte, caso precise, você ainda pode usar a estratégia de ficar mais fácil ainda, deixando o kite conectado a você, no seu trapézio, e ele só segura a barra. Ó, vem cá, coloca as mãos aqui, isso, tá segurando ele. Conecta, só para ele ter esse primeiro contato com o kite preso a você. Isso, deixa aqui no meio-dia. Agora começa a dar um pouquinho mais de força na mão direita, ó, tá vendo? O kite tá descendo, opa. Nesse caso, o kite ele não vai sentir nada do kite puxando, nem o pouquinho que é, porque o kite vai estar leve, é pouquinho. Mas mesmo assim, nem isso ele vai sentir. E a sua mão tá muito em cima dele, então tá muito fácil de corrigir. Você tem essa estratégia. Essa estratégia ela é válida, mas é só para casos muito específicos, aqueles casos que tá realmente muito difícil assim, esse contato inicial. Quase sempre, 90% das vezes, eu passo direto já para ele. Porque como eu disse, a linha é curta, o kite é pequeno, o lugar é ideal, meu aluno está capacitado, eu sei que ele vai conseguir. Então, ó, conecta o leash, sempre conecta o leash. Kite pousado na água, você colocou o kite e já falou para ele, ó, o kite está lá na água, se não encostar na barra ele não vai decolar. Isso, conecta o chicken loop, chicken finger. Agora, essa é uma das partes mais importantes da primeira aula e eu vejo muito erro na praia, muito mesmo. Como é que você vai segurar o seu aluno? Vamos imaginar então que o seu aluno está aqui à minha direita. Eu não tenho ninguém aqui para poder fazer a simulação, mas você vai entender. Então o meu aluno está aqui à direita. Você vai segurar o trapézio. Aqui nessa parte de trás, quase sempre tem uma cordinha, alguma coisa. Se não tiver, você vai segurar aqui, né? Mas quase sempre tem uma cordinha que é por onde as pessoas depois vão fazer o handle pass, né? Não todo mundo, né? Só alguns. Mas você vai segurar ele por aqui. Deixa eu colocar aqui minha decoração. Beleza. Então você segurou ele por aqui. A outra mão, você vai ficar do lado dele. O erro que eu vejo muitas vezes cometendo é o professor ficar segurando o aluno por aqui com as duas mãos. Então o aluno está aqui sozinho com a barra e o professor está aqui atrás dele segurando. Isso não é legal. Se você está tendo que segurar o seu aluno com duas mãos, é porque você já está errado a força desse kite. Ou o kite é maior do que precisava, ou as linhas é maior do que precisava. Se você está precisando segurar um aluno com duas mãos é porque está muito forte. Uma mão é para ser o suficiente. Na verdade, até sem nenhuma mão já seria possível. Porque é para ser um kite com uma força que não seja possível derrubar o aluno. Mas tudo bem, uma mão, eu seguro com uma mão. Por mais que eu sei que está seguro, eu gosto de estar com o aluno controlado aqui, é melhor. Então eu seguro ele aqui, a outra mão, estou ao lado do meu aluno. A outra mão está aqui, atenta à barra, porque a qualquer momento eu posso intervir. Lembra que eu falei, se o kite cai na água, se na hora do kite controle o kite está caindo de um lado do outro, o erro é do professor. É do aluno também que não está conseguindo controlar, mas ele é aluno. O professor não pode deixar que o kite fique caindo. Então o professor intervém. Outro erro, esse também que acontece bastante. Estou segurando o meu aluno com a mão direita. A mão esquerda está pronta para intervir na barra caso precise. Porém, você, professor, está olhando para o kite. Você está olhando lá para cima. Tudo bem ficar olhando para cima, eu também olho às vezes, mas a prioridade não é olhar para o kite para ver se tem algum erro lá e aí sim intervir. A prioridade do professor é ficar olhando a barra, porque o kite vai ser o movimento do kite é apenas uma resposta ao controle gerado no movimento da barra. Então eu movimento a barra para a direita, fazendo assim a linha da direita ter uma tensão, e isso faz com que o kite responda indo para a direita, entendeu? Então, ao olhar, se você ficar atento só ao kite, você vai ver, o kite está indo para a direita muito rápido, ele vai cair na água, eu vou intervir. Mas o movimento do kite é o movimento final. Se você, ao invés de estar olhando para o kite, está olhando a barra do aluno, você já vai ter visto que ele deu um movimento muito forte. Às vezes o aluno pegou a barra com muita força. Então você consegue se antecipar ao movimento do kite e já corrigir do outro lado, entendeu? Então foca na barra.
Só de olhar a barra, só do jeito que o aluno está pegando a barra, você, professor, já com um pouco mais de experiência, e caso não tenha experiência ainda, porque se você está assistindo esse vídeo, você não tem experiência, mas se acostume a olhar a barra. Olha o kite um pouquinho, mas o foco é a barra, sempre na barra. Fica olhando para lá. Pode dar uma olhada pro kite, como eu disse, mas o foco é sempre a barra do aluno. Foca nisso na primeira aula. Não segurar o aluno por trás com as duas mãos. Segura ele de lado, esteja sempre de lado para poder corrigir. Porque, como eu disse, se o aluno está na sua frente, você não consegue ir segurar a barra e intervir. Se o aluno está do seu lado, você consegue. E foca na barra, ok? Estou sendo bem enfático nessa parte. Tá lá com o seu aluno, segurando com a mão direita, a mão esquerda aqui. Vai colocar o kite no meio-dia, beleza? Aluno com as duas mãos, soltou. Ele vai tentar controlar lá. Normal, ele não conseguir de primeira, mas vai deixando ele fazer. Não fica também pegando toda hora. Não. Deixa o aluno, deixa o mínimo de contato. Você só vai intervir se você vê que o kite vai dar um pancadão na água. Aí você já intervém. Viu que o aluno puxou a barra? Deixa eu pegar aqui uma barra. Ó. Viu que o aluno puxou a barra com muita força? Você já sabe o que vai acontecer. O kite vai, do jeito que ele pegou aqui de forma agressiva, o kite vai também de forma agressiva para a direita. Então você já compensa com a mesma agressividade para a esquerda para que o kite não caia. Ou, sei lá, por algum motivo chegou uma criança correndo aqui, passando perto da água. Você já, opa, intervém. É uma embarcação, qualquer coisa. Um kitesurfista chegou. Isso é outra coisa. O aluno, você já fala... Pera aí. Vou passar o caminhão aqui porque... É isso aí. Gravar pro YouTube é assim. Pronto. Voltando. Você já avisa pro aluno, ó. Você não precisa se preocupar com nada. Não se preocupa com outros kitesurfistas, com banhista. O seu foco tem que ser totalmente o seu exercício. Deixa que eu, professor, vou me preocupar com isso. Já isenta ele dessa responsabilidade, deixa com que ele fique focado somente nisso e você vai focar, você vai estar sempre atento. Você, professor, vai olhar upwind, ver se não tem nenhum kite, outro professor, fique atento a outros professores. Às vezes tem um professor que está lá vacilando, dando aula de linha comprida, e se afasta logo dele. Você vai estar atento em proteger o seu aluno, de qualquer coisa que seja. Então beleza, tá ali o aluno. Eu não preciso falar quais são os exercícios, como eu disse, igual a parte de segurança. Depois, se quiser, vocês olham aqui, existem vídeos no canal Aloha ensinando como controlar o kite, como é o sistema de segurança. Você já sabe o que fazer. O aluno vai controlar lá o kite 5 segundos em cada posição da janela de vento, com duas mãos, com uma mão, e depois vai começar a caminhar na areia. Sempre isso aí que eu estou falando, segurando o aluno com uma mão do lado, vai caminhar na areia, é a mesma coisa, você vai caminhando, o aluno não precisa ficar preocupado se tem gente, se tem pedra no caminho, se tem buraco, se tem cocô de cachorro, você vai fazer isso, você vai estar olhando o caminho para ele e sempre próximo, não segurando a barra, próximo, para poder intervir. Essa parte de kite controle, o que pode acontecer às vezes? O aluno está com muita força, ele segura a barra, ele se agarra na barra. Tenta falar que quanto mais força ele fizer, pior vai ser. Às vezes uma estratégia é pedir para que ele controle o kite só com um dedo, só com 2 dedos, assim, para ele ver que não é força. Ali na barra, você não precisa ficar segurando ela com força, não. Ali é bem sutil. Isso pode ser uma estratégia. Bom, voltando. Você já conseguiu fazer com que o seu aluno posicionasse o kite em todos os horários, ele já entendeu que você pode fazer uma simulação, solta a barra, para ele entender o que acontece, já conseguiu redecolar o kite, ele está segurando com uma mão, e como eu disse, no final da aula você precisa levar ele para fazer um board drag. Se ele não chegou a esse ponto, se ele ainda está muito travado, você vai com ele. Como é que você vai com ele? Vamos para a água, então ele vai estar com a mão na barra, você também vai estar com a mão aqui quase que não em cima. Evita ficar em cima da mão dele, porque não é legal você ter alguém com a mão em cima da sua. Pode colocar meio que no cantinho assim da barra. Então vai entrando para a água e vai junto com ele fazendo board drag só para ele sentir. Aos poucos você pode ir soltando a sua mão. Opa, precisou, segura de novo. Só para ele sentir o board drag.
Mas quase sempre, como eu disse, 90% das vezes ou mais, o aluno vai conseguir fazer sozinho. Então ele entra na água, você explica como é o exercício. Eu não preciso aqui explicar, você sabe o que é um board drag. Tem vídeo no canal ensinando como faz. Esse é apenas o primeiro, no qual ele só precisa manter o kart parado lá nas 2 horas. Mesmo que o kart esteja movimentando um pouquinho, não esteja bem estabilizado, não tem problema. Vai ficar parado, depois devagarzinho, meio-dia, mudou a direção, voltou. A aula, normalmente, a minha aula, normalmente, a primeira aula termina aí. A IKO, e não sei, a ABK, recomenda, ou mais que recomenda, diz que você precisa ensinar o auto-resgate na primeira aula. Se eu não me engano, ela diz que você precisa ensinar o auto-resgate na primeira aula. Eu não ensino. Eu ensino um sistema de segurança lá no começo. Eu falo sobre o auto-resgate. Assim que você ejeta o chicken loop, eu falo que é possível fazer o auto-resgate para você voltar para a terra, mas eu não ensino. Por quê? Eu entendo que o auto-resgate é um bom coringa na sua mão. Que você tem todo o tempo do curso para ensinar até o momento no qual ele realmente vai ficar em pé na prancha e sair velejando. Então, durante todo esse tempo eu tenho esse coringa. E o que é um coringa na mão de auto-resgate? Caso o lugar que você esteja, o vento pare, tá sem vento hoje, o vento caiu, eu coloco o auto-resgate, que não precisa de vento. O aluno está meio cansado já fez muito body drag e tal, ele está com dificuldade, ele está cansado, eu coloco um auto-resgate. Ele está com muita dificuldade de determinado exercício e eu preciso desse exercício assimilado por ele para poder dar continuidade no curso. Para não ficar maçante, vamos dar uma parada, vou ensinar o auto-resgate e depois retorna. Então eu tenho esse auto-resgate como uma estratégia que eu posso dar durante o curso. Então eu não dou na primeira aula. Ejetar na água é uma opção também, para o aluno aprender a pousar o kart e ejetar. Eu também faço, quando ele vai fazer o auto-resgate, eu ejeto. Isso é comigo, tá? Se você for aprender na EKO, que eu recomendo que você faça, vai ser de uma outra forma. Mas isso é comigo. Então o aluno conseguiu fazer o seu board drag, beleza, coloca o kart na areia, solta a barra, solta lá, não encosta, vai lá, pega o kart, pousa na areia, vem. Vamos aprender também a como desconectar as linhas e como enrolar a linha na barra, não acabou o curso ainda. Ó, vai lá, ensina ele nunca fez, né? Então, pega a barra, começa a enrolar, ensina ele a enrolar as linhas, fechou. Relembra ele, como eu disse já, relembra ele tudo que ele aprendeu. Do mesmo jeito que eu vou fazer com vocês agora. Então vamos lá, ó, você já ensinou o seu aluno, vamos relembrar o que vocês aprenderam hoje. E aí já pega aí, né, a referência, é o que você vai fazer com o seu aluno lá. Você que está me assistindo, vamos relembrar o que você aprendeu hoje. Você precisa ter um bom contato com o seu aluno, conversar com ele, lembrar o nome dele, se interessar por ele, saber das práticas prévias dele, isso tudo enquanto você está montando ali, colocando o capacete, o colete. Fala sobre o kite, vai para a praia, fala um pouquinho sobre o vento e sobre o lugar no qual você vai aprender. Beleza. Infla o kite, falando sobre partes do kite e como conduzir o seu kite na areia. Lembra das terminologias da Wind Up Wind, como estender as linhas, sistema de segurança. Decola o kite, trima, fala para ele que existe a opção do trim. Fala para ele para que serve a barra, como controla, vai para a água. Parte fundamental do kite controle. Não fica atrás do aluno com as 2 mãos, só com uma. Olhando para a barra, não para o kite. Tá ali, segurando. Tá, qualquer coisa você está ali para intervir. Body drag no final da aula. Perfeito? Lembrando sempre, elogiando e parabenizando as conquistas do seu aluno e dando metas fáceis de ser alcançadas, certo? Vai levar ele pro body drag, o kite está lá pousado, né? O kite está lá pousado na água. Você vai explicar o exercício para ele, ó. Você vai decolar o seu kite, vai deixar ele estabilizado nas 2, você vai entrar para a água. Quando eu der o sinal, meio-dia devagar, voltou. Entendeu? Entendi. Então repete para mim o que você vai fazer. Que aí você vai saber se ele assimilou mesmo. Só para você ter certeza, porque às vezes o aluno está meio afoito. Às vezes ele só fica na ansiedade de fazer exercício e ele não entendeu 100%. Então é uma estratégia também de você saber que ele está acompanhando o seu raciocínio. Bom, acabou essa aula, você guarda o equipamento e já prepara ele
para a próxima aula do mesmo jeito que eu vou preparar vocês. Então na próxima aula nós vamos falar de como que é o segundo dia de aula de kitesurf. Qual que é a meta da próxima aula? Estabilização do kite durante o body drag, que ele já começou a fazer nessa. Aprender como faz para gerar potência com o kite. E se der, body drag upwind. Observe, eu falei e se der. É para dar, entendeu? É para na próxima aula o aluno conseguir fazer o body drag upwind, fazer kite estabilizado, kite com potência e upwind. Só que eu não preciso jogar essa pressão nele. Então, e se der? O foco é mais kite estabilizado e potência. Lembra que eu falei, né? Sempre uma meta, se você acha que ele chega até o ponto X, fale que a meta é um pouquinho antes. Pô, se a galera que faz aula comigo estiver assistindo isso aí, eles já vão saber dessa manha, hein? Mas tudo bem, eu acho que esse vídeo está tão longo que só a pessoa que realmente quer aprender da aula vai estar assistindo. Mas enfim, pessoal, eu espero que vocês gostem do vídeo. Eu vou passar aqui todo o curso até o fim, com algumas dicas. Pode ser que hoje eu tenha esquecido alguma coisa e depois eu relembro numa próxima aula. Se você é professor, me assistiu aqui, discordou de alguma coisa, ou tem um outro método de ensinar, ou qualquer coisa que queira agregar, coloca aqui no comentário, que é legal ter essa troca. E já sabe, né? Curte esse vídeo, compartilha com quem quiser aprender. Tamo junto, até a próxima. Aloha!